Vamos falar agora sobre a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o ano que vem, 2022, aqui na Alesp. O projeto de lei 256 de 2021 é responsável por determinar as diretrizes orçamentárias para 2022. Eu vou conversar agora com a deputada doutora Damares Moura, do PSDB. Bom dia, deputada. A gente fala em diretrizes e a senhora foi a relatora da LDO, mas eu gostaria que a senhora aproveitasse para explicar um pouquinho o que é a LDO nesse contexto aí de planejamento orçamentário para o próximo ano. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Você me ouve bem, Jeremias? Estou ouvindo perfeitamente. A imagem tá indo bem, né? Tá tranquilo, tá tudo bem, a gente está com ótima recepção. Ok. Bom dia a todos, agradecer mais uma vez a oportunidade de falar à Rede Alesp sobre um tema tão relevante para o Estado nesse momento, que é exatamente prever metas e prioridades para o ano de 2022, no que diz respeito ao orçamento do Estado. É um tema complexo, mas, mais uma vez, fui encarregada e, com muita honra, recebi esta responsabilidade de relatar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de São Paulo para 2022. O que faz um relator, doutora? Porque o projeto ele é elaborado pelo executivo, né? Quem tem todo, como a senhora colocou, todas as metas para o próximo ano. Ele fica aqui na casa, chega, é enviado pelo governador, recebe as emendas, que são os aprimoramentos dos deputados, e aí ele vai para a comissão, e aí a senhora é a relatora. Então, qual é o papel do relator num projeto tão importante como esse? Jeremias, só explicando um pouquinho para o público, de fato, a LDO ela é enviada pelo governador, mas é de natureza legislativa. Portanto, a Assembleia precisa apreciar a matéria e precisa votar. E como a LDO é um projeto extenso, que trata de metas fiscais, trata de riscos fiscais, trata de alterações, inclusive, do plano plurianual, acho que é bom explicar isso, né? O PPA, que é o plano plurianual, ele foi aprovado por nós para todo o exercício, não é? De 2020 a 2024, portanto, ele é a legislação mais ampla e que prevê para todo o período de 2020 a 2024, as metas e as prioridades que o governo do Estado de São Paulo deseja perseguir. Sim. Não é? E a LDO, a cada ano, ela precisa se submeter a este plano plurianual. E este plano plurianual, bem como cada LDO, vai tratar de metas fiscais, riscos fiscais, eventuais alterações, repito, a este plano plurianual e trazendo sempre um anexo que é importantíssimo, Jeremias, e que neste ano a LDO enviada pelo governador inovou ao trazer o anexo de metas e prioridades de forma temática, didática e objetiva. A LDO deste ano, ela não trouxe nenhuma diretriz genérica e que possa significar alguma subjetividade. Pelo contrário, e posso falar disso um pouquinho mais à frente, muito rapidamente, dos anexos temáticos, sempre trazendo com clareza as prioridades em áreas básicas. A existência humana, eu estou falando de educação, de saúde, segurança pública, de meio ambiente, de infraestrutura, e a LDO inovou de forma muito clara neste ano ao estabelecer essas metas e essas prioridades. Muito interessante, porque assim, doutora, a senhora falou que o anexo deste ano da diretriz orçamentária votada aqui no parlamento está mais claro, mais didático. E se a gente não consegue visualizar, ver, cumprir essa meta é mais difícil, né? Então eu queria que a senhora já falasse um pouquinho dessa questão dos anexos, como sendo por onde a senhora desejar nessas áreas da educação, saúde, por favor. Então, Jeremias, eu considero na LDO deste ano
estes anexos a melhor de todas as inovações e talvez aquela que alcance o público de uma forma mais interessante. E eu vou trazer apenas rapidamente os temas destes anexos que trazem com clareza as metas e as prioridades. Por exemplo, educação de qualidade, inclusiva e transformadora, buscando o desenvolvimento pleno. Esse é o nome de um anexo. Não é? Ele é temático, mas ele já diz exatamente o que a educação vai perseguir para o próximo exercício. Transformadora e buscando desenvolvimento pleno, com qualidade e inclusiva. Aí vamos ver aqui, eu queria destacar, Jeremias, nesse anexo sobre educação, uma das metas que o anexo trouxe, só como exemplo de o quanto os anexos foram específicos. Criação de 150 mil vagas de ensino profissionalizante, que vai atender 30% da população jovem cursando ensino médio. Então, veja você, eu fui relatora da LDO no ano passado e nós não trouxemos no quadro de metas e prioridades de forma tão clara os objetivos a serem alcançados. Mais um exemplo na educação, apenas que para você ter uma ideia. Melhorar a infraestrutura de 100% das escolas do Estado de São Paulo, que é o programa Escola Mais Bonita. Não é? Mais um exemplo, eu fico tentada a falar um pouco mais da educação. Reforçar 100% da segurança nas escolas, que é o programa Escolas Mais Seguras. E, por último, por exemplo, implantar educação integral em 160 escolas do Estado de São Paulo. Então, foi desta forma que os anexos conduziram as metas e as prioridades. Outro anexo, Jeremias, que é fundamental, saúde pública. Como será a saúde pública para 2022? Qual é a meta quais são as metas? É uma saúde pública integrada, com modernização de tecnologia e com ampliação de acesso. Vou citar aqui uma, inclusive, Jeremias, que está relacionada à pandemia, não é? Vacinar 95% do público-alvo contra a Covid-19. Então, para você ter ideia da clareza das metas, eu vou trazer mais uma aqui, que é muito interessante, realizar mais 480 mil agendamentos para retirada e ou entrega domiciliar de medicamentos de alto custo. Mais uma meta, por exemplo, concluir um hospital regional. Mais uma meta para a Covid-19, adquirir EPIs, adquirir testes, adquirir insumos, não é, para a produção de vacina no combate à Covid-19. Outra demanda que era sempre invocada nos debates sobre a LDO, a questão do IANSP, ampliar a rede credenciada do IANSP. Então, são alguns exemplos. Segurança pública, teve um anexo próprio para ela, Jeremias. O tema é segurança para a sociedade. De que forma? Usando ferramentas de inteligência para o combate à criminalidade. 3 exemplos de metas e prioridades aqui. E eu vou falar primeiro aqui, tem muita relação com o meu mandato, não é? Que é a implantação de 15 delegacias da mulher, funcionando 24 horas. É meta para o próximo ano. Por exemplo, reformar e modernizar 83 unidades de segurança pública. Mais um exemplo, realizar quase 2.000 intervenções em vias urbanas e rodovias para redução de acidentes de trânsito. Criar 11 mil postos de trabalho no sistema penitenciário. Né? E aí, estou indo para o final aqui, mais um anexo que é importantíssimo e tem relação com o desenvolvimento econômico. E precisamos falar disso agora, especialmente agora, no enfrentamento dos impactos econômicos da pandemia. Então, há um anexo que trata do desenvolvimento econômico, que vai envolver o quê? Mais investimento, mais inovação, mais turismo e mais economia criativa. E aí nós temos aqui 2 páginas de metas e prioridades para promover o desenvolvimento econômico em 2022 e, claro, na retomada da economia de São Paulo e no enfrentamento. Mas eu vou citar alguma coisa aqui que é muito interessante. Por exemplo, promover a qualificação e acesso ao crédito
para 72 mil empresas. Eu gosto muito desta meta porque é injeção de recurso na veia das pequenas empresas. É o programa Empreenda Rápido, que nós já ouvimos falar dele, não é? Mas ele vai ampliar este acesso ao crédito para 2022 para mais 72 mil empresas. Mais uma coisa aqui, por exemplo, para um grupo que tem sofrido muito na pandemia, que são os artistas, projetos culturais, né, produtores independentes, apoiar financeiramente a realização de mais de 3 mil projetos culturais de artistas e produtores independentes. E aí a gente tem também o anexo de infraestrutura, não é, que é modernização de estradas, recuperação e melhoria de 760 quilômetros de rodovias estaduais, a recuperação de 2.700 quilômetros de estradas vicinais e, finalmente, um anexo interessante, Jeremias, que nós nunca tratamos dele com tanta especificidade, que é a qualidade da vida urbana. Aí nós estamos falando de moradia e nós estamos falando de mobilidade. Tá? Então, entregar, por exemplo, 5,6 mil unidades habitacionais. É uma meta para 2022, quase mais novas 6 mil unidades habitacionais. E, finalmente, a gente tem um anexo do meio ambiente, que é para promover desenvolvimento sustentável, preservando o meio ambiente, protegendo a população, inclusive, frente aos desastres que são naturais. Tudo isso tem relação com defesa civil, também com revitalizações, né, de importantes, como o Rio Pinheiros, que você conhece já o projeto, Novo Rio Pinheiros, não é? A questão de gestão de resíduos sólidos, que é outra coisa que interessa muito ao governo do Estado, a recuperação de várzeas do Rio Tietê, a concessão de parques para a exploração da iniciativa privada. Acho que eu fiz um resumão para você, porque a grande inovação da LDO deste ano, Jeremias, foi exatamente a introdução destes anexos temáticos com metas e prioridades claras, claro, sempre obedecendo a Lei 17.262, que é o plano plurianual que eu mencionei aqui, e que, de acordo com ele, está a nossa LDO. Muito obrigado, deputada Damares Moura, do PSDB, que foi a relatora das diretrizes, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, praticamente junto com o orçamento que vai ser votado no final do ano, o projeto, eu acho que posso dizer sem errar, mais importante aqui do Parlamento Paulista, que a senhora acompanhou tão de perto. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, mas eu gostaria já de deixar o convite para a senhora para a gente fazer outros programas. A senhora é sempre muito bem-vinda para a gente detalhar cada vez mais o orçamento paulista. Muito obrigado, deputada. Jeremias, um último acréscimo que acho que é importantíssimo falar, que nós priorizamos neste ano a transparência na nossa LDO. Era uma reivindicação importante, não é, que o próprio parlamento demandava sempre nas LDOs, e essa trouxe com muita clareza a transparência de todos os processos públicos, sempre visando, Jeremias, fortalecer este controle social do parlamento e, naturalmente, o combate à corrupção. Acho que a transparência, além dessa inovação que eu lhe trouxe há pouco, fez parte, com muita força, da LDO de 2022. Eu tive a honra de relatá-la e me coloco à disposição para a gente gravar outros programas, porque tem coisa muito bacana para a gente falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado para 2022. Obrigado, um abraço a todos os nossos telespectadores. Obrigada, Jeremias. Muito obrigado mais uma vez a deputada Damares Moura, trazendo essa importante notícia que a gente vai continuar detalhando aí sobre a transparência da LDO e sobre esses anexos temáticos, uma novidade para ser acompanhada por todos. Olha, no